E muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de nosso Senhor, nós estamos aqui de volta para o nosso encontro, né? Agradecendo sempre a oportunidade de poder fazer parte da vida de vocês, de poder entrar em suas casas, de poder, de alguma maneira, estar presente nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, dos de alegria também. E é com muita gratidão a Deus, ao nosso Pai e aos seis que a gente começa mais uma vez aqui esse nosso encontro, não é? Um dia de cada vez, viu, filho? Um dia de cada vez. Nós precisamos ter calma com as coisas. Não pode ter no coração nem a ansiedade, não pode ter a insegurança, não pode ter o medo, que são sentimentos que vão atrapalhar muito se a gente entrar nessa energia tão pesada, né? E aqui já tem bastante gente chegando, olha, a Rita de Cássia Jimenez, a Eli, deixa eu ver, Elisa, tem também a Cláudia Albertina, a Sônia Brasil, Denise Borba, Márcio Leandro Dino. Olha, quero agradecer imensamente ao Pai Joaquim pela vitória do meu amigo que estava aqui semana passada na oração, ele colocou, ai que bom, tá vendo? Deus ouve a oração da gente. Elisa Afonso, Diogo Alves Veiga, José Tramutula, olha, fica firme, viu? Fabiana Andrade, Magali Gratão, a nossa fotógrafa está aqui também, Sandra Reis, minha filha querida também. Olha, a gente tá num momento agora que o filho estava falando uma palavra. Edith Ferreira, filho, espero que você esteja já bem também do seu pulmãozinho, viu? Cristina Barros, filha querida. Fica firme e joga esse medo fora, tá bom? Alex Souza, gratidão a você. Elisete Olivieri também tá aqui. Sueli Oliveira, quanta gente, não? Aqui também tem a Nena, Cancelari. E tamo junto, filho. Tamo junto nessa luta aqui. Regina Venâncio, Eline Leite, Simone Pragana. Tamo todo mundo junto aqui. E o filho estava falando naquela prévia que ele faz sobre Pedro, né? E eu estava pensando que eu já estava ali perto da FIA aquela hora. E estava pensando naquele centurião que encontrou Jesus no meio do caminho e disse a Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor faz curas, eu sei que o Senhor é capaz de sanar as doenças das pessoas e fiquei sabendo de vários milagres que o Senhor já realizou. Eu tenho um servo meu que está muito doente lá em casa. E eu gostaria muito, se fosse possível, que ele fosse curado. E Jesus olhou para ele e falou: pode ficar tranquilo. Quando você voltar para sua casa, o seu servo já estará bem. Ou então eu vou fazer uma visita para você. E o soldado, o centurião, olhou para ele e falou: não, Jesus. Não precise ir até a minha casa, não sou digno que o Senhor entre lá. Eu confio na sua palavra. Eu tenho certeza que ao chegar em casa, o meu servo estará bem. Não precisa ir até lá. Eu tenho certeza que ele estará bem. E foi o que aconteceu. Aquele servo ficou curado. As pessoas que estão internadas nesse momento com essa doença, com o Covid, é mais ou menos como o centurião. Você não pode ir até lá, filho. Você não pode entrar para ver. Você depende das notícias que vêm de dentro para fora. Mas Jesus pode. Ele entra lá. Ele vai lá. E onde os nossos dedos não chegam, o braço, o corpo, a energia, o Espírito de Deus está presente. O que atrapalha muito para essas curas acontecerem, filho, eu posso garantir para vocês que não é a falta de fé de vocês, não é a falta de confiança em Deus,
porque eu tenho observado essa semana aqui, vocês estão assim se agarrando com muita força mesmo nas obras de Deus. Vocês têm se agarrado muito, com muita fé no que Deus pode fazer por todos. Não só pelos que estão com Covid, mas por aqueles que estão enfermos, não é? E por vocês mesmos, vocês têm se agarrado muito nessa fé. Então, o que eu percebi não é a falta de fé, filho, mas é o medo e a insegurança que tem atrapalhado essa evolução. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Tem aqui a Regina Oliveira Miranda também, a Mariângela Camargo, Solange Rodrigues, pedindo oração, a Cris Colombari. Fia, deixa eu falar uma coisa para você, fia. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe as coisas ficarem de uma forma que você perca o controle. Eu sei que está difícil para você, para o José Tramutula, mas não perca essa estrutura. Não fique se colocando para baixo e nem tenha tanto medo. A Marisol também está aqui, Denise Borba está aqui, está com ansiedade, inquietação. Isso está pegando todo mundo mesmo, né, fi? Quem que não está com ansiedade e quem não está com inquietação? E quando a gente fala de medo, de insegurança, isso atrapalha muito mesmo, viu? A Cris Colombari está pedindo oração para José Tramutula. Pode deixar, filha, nós estamos cuidando dele também. Pedindo também pelo seu filho, né, o Caio Colombari. Eu tenho muita lista aqui de nomes. Aqui. Peço humildemente oração para minha mãe, Josefina Pedroso, que está entubada. O rim fraco, o coração fraco. Aqui, Cristina Barros, também oração para amigo Jesse, Paulo Roberto, que estão com Covid. Cláudia Rodrigues pedindo para tanta gente, né? O Gabriel, Rafael, Ivone Santos, Elizabeth Cancelar e a Cissa, que entrou agora, também está tristinha. O Ivan também está pedindo aqui, saudade de você também, a Constância, que entrou agora. Filha, eu vou dizer para vocês, a insegurança, ela faz parte do nosso cotidiano. Muitas vezes traz limitação nos nossos relacionamentos, nas tomadas de decisões. E a insegurança, ela surge quando a gente está diante de situação que a gente pensa ser perigosa, que a gente não se sente capaz de enfrentar sozinho. Ou seja, quando a gente não sabe lidar com as emoções e pensamentos que surgem frente a várias situações da nossa vida. Nesse momento, as pessoas estão assim, não sabem o que fazer. Como lidar com isso? Quando toco o telefone, o que vai falar para mim? Como que eu posso fazer? E as pessoas que já têm a tendência à insegurança, elas vão cair realmente num poço que vem junto, infelizmente, com o medo. Lógico, né? A principal emoção que está inserida no contexto da insegurança é o medo. Mesmo ele sendo fundamental para a nossa sobrevivência, onde ele protege, às vezes, a gente de situações de riscos reais, quando ele ultrapassa o medo saudável e protetor, ele se torna, como a gente chama aqui em cima, de um medo disfuncional. Por quê? Porque esse medo vai gerar grande angústia, vai gerar insegurança, vai gerar o medo de não ter feito o suficiente, o medo do abandono, o medo de não saber lidar com a situação do momento. E as crenças que envolvem o medo, elas já vêm de longe. As pessoas que sofrem com insegurança e com medo, desde a infância já cristalizaram ao longo do seu desenvolvimento essas crenças do abandono, da incapacidade, do desvalor. E essa doença, ela veio para realmente pisar em cima de quem já tem essa crença cristalizada do desvalor, de não se sentir capaz, porque realmente é uma coisa que não depende de nós, não é? Se você olha assim, você vê a sua esposa, seu filho, sua amiga, sua mãe internada, entubada, e você do lado de fora, como é que você se sente? Incapaz. Você se sente infeliz, não merecedor até das bênçãos de Deus. Parece que você está sendo rejeitado, parece que você não atende às expectativas, parece que você está amarrado. Até para a tomada de decisões fica mais difícil, porque o medo, ele trava. O medo, ele faz com que a gente não saia do lugar. Só que ele atrapalha a nossa fé. Ele atrapalha a nossa vontade de fazer. Porque ele deixa a gente encolhido.
A insegurança, ela traz um sentimento muito ruim também, que é da desesperança, né? Que é aquela sensação de que não há o que fazer, que você não tem força para mudar, nem o seu destino, nem daquele que está lá. E isso faz com que você não queira mais comer, que você não queira mais trabalhar. E se faz tudo isso, faz tudo muito devagar, ou então tudo incompleto, a cabeça não ajuda, o sono não vem. E eu vou dizer para vocês, é isso que tem atrapalhado. E talvez você fale assim para mim, pai Joaquim, a gente é humano, a gente tem esse sentimento enraizado na gente. E eu falo para você, concordo plenamente, não discordo de você em nada, só que a gente precisa tirar isso da nossa vida. Ou a gente confia ou a gente não confia. Como o centurião que eu disse para vocês. Era um homem que não tinha nada a ver com Jesus. Só que, na verdade, quem curou aquele servo dele na casa dele foi a fé que ele teve naquilo. Foi a fé que ele depositou em Jesus. Que entra onde a gente não pode entrar, filho. Entra onde não é possível ficar. Então, assim, Vera Lúcia Benavides, aqui, está assistindo também, nossa amiga. A Marco Antônio Arruda, está aqui também. Olha, deixa eu falar, minha filha Vera, você também. É outra que precisa tirar de você a insegurança, o medo, viu? Precisa ficar firme e forte. Você sabe o quanto você é uma guerreira, você sabe quantas dificuldades você já passou e você sabe que você é capaz de muito mais, não é? Logo, logo volta esse olfato, volta o paladar, tudo dá certo, você tá aí, tá viva, tá forte, tá firme. Tira o medo das coisas, tira a insegurança da sua vida. O mesmo eu falo para outras pessoas que estão aqui também, a Clarice Gouveia. Tem mais uma pessoa, João Gonçalves Bolonha, que está entubado. Tem aqui Kelly Lee, Cleide Vânia, Célia Regina de Oliveira. Aqui, meu pai, eu confio. Para onde foi a minha alegria? Filha. José Rogério Ferreira também, boa noite. Filha, a alegria está aí. Ninguém está sem alegria. Só que ela está exprimida. Nesse momento, a alegria de vocês está muito exprimida. Tá? No lugar dela tem o quê? O medo e a insegurança. O medo e a desesperança. E a insegurança, ela provoca um auto-boicote em situações muito importantes. Por exemplo, em acreditar na capacidade da cura, em acreditar na capacidade dos médicos, em acreditar na capacidade da ciência, em acreditar na capacidade da pessoa ter força de sair. Até a oração ela fica insegura. Você pede, mas com medo. Você fica com uma percepção distorcida daquilo que está fazendo. A alegria está aí, só que as pessoas estão tristes. Quem é que consegue ficar feliz com tanta gente precisando de ajuda desse jeito? Alzenir Cardoso Kim, Yong Jin Kim, Bruna Brito. Como que você vai colocar alegria? Porque até o sentimento de alegria nesse momento gera outro sentimento, que é a culpa. Como eu posso ter alegria enquanto todos sofrem? Não é? Você vê como a gente é uma caixinha de emoções. Como que você pode estar feliz enquanto tem tanta gente sofrendo, enquanto tanta gente está sendo entubada, enquanto tanta gente está morrendo? E você se culpa por uma alegria que às vezes é importante até para a sua cura. Porque a gente não pode viver na tristeza. Como eu falei semana passada, de vez em quando a gente tem que chacoalhar essa energia ruim para que ela sorte da gente. Porque senão a gente não aguenta. Ou no próprio hospital. Essa noite eu fui no hospital, onde tinha uma médica de plantão e estava um clima muito ruim, que tinham perdido vários pacientes aquela noite. Foi uma noite terrível de perdas. Teve uma hora que ela parou, ela foi até a sala dela, ela pegou o violão, ninguém entendeu nada. E eu olhando aquela situação, ela pegou o violão, entrou na sala da UTI, onde estavam as pessoas internadas, e começou a cantar um hino. Que inclusive a Fia gosta muito, né? Chega nem a ser um hino, que é aquele que fala: calma, calma, não se preocupe, tenha calma. E ela começou a cantar isso para os pacientes entubados, filho. E cantar isso para os amigos dela do plantão, que estavam em desespero. Porque todos têm família. Então ela começou, e aquilo foi dando um crescimento de energia.
E os pacientes foram se acalmando. Os aparelhos, que muitas vezes ficam brigando com a respiração, começaram a se acalmar. Por quê? Porque a energia mudou. Porque as coisas mudam quando a gente muda. As coisas melhoram quando a gente melhora. E eu estou sentindo vocês, essa semana, muito medrosos com tudo que está acontecendo. Então eu peço, não se preocupe, tenha calma. E deseje esse refrão, coloque, destine esse refrão para a sua alma. Porque quem está triste, inseguro, infeliz, é a alma da gente. Não pense vocês que a gente aqui do plano espiritual está diferente. Nós estamos também acabrunhados, entristecidos com o que está acontecendo. Porque tem vidas que estão por um fio. Eu preciso falar isso para vocês. Tem pessoas entubadas que estão pedindo oração aqui, que estão seguras por um fio, filho. É muito tênue, é uma fumacinha que está segurando. É a oração da gente mais a vontade de viver. Se ficar no meio disso aqui, o medo e a insegurança, essas pessoas não vão conseguir, amanhã cedo, ter boas notícias. Porque tem muita gente em situação precária e grave e que estão precisando da nossa coragem e da nossa força hoje, não do nosso medo e da nossa insegurança. Por isso que eu sempre falo, precisamos pedir oração, sim, que nem aqui Cissa Fernandes está pedindo para a sobrinha Kaori Sato, que está com depressão, 17 anos com depressão. Olha aqui, Denise Borba. Pai Joaquim, sou grata pela minha situação, mas realmente é difícil ver tantas pessoas morrendo com dificuldades. Sim, filho. A Roseli Cremonese, que está pedindo para Cláudia Bifuco Cristal, família Cristal. Agora, você pensa comigo, vocês, hoje, que eu vim aqui conversar com vocês. Se a gente que está aqui não tiver essa força, essa coragem, de que adianta a oração? Ela não sai do telhado. Então, nós precisamos ser aqueles soldados valorosos que eu já falei para vocês. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar essa situação. E de ter a confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Nós falamos isso no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Então, quando a gente fala isso na oração, seja feita a tua vontade, significa o quê? Que nós estamos entregando nas mãos do Pai as nossas vidas. Que todas são empréstimos, filho. Eu sei que está difícil. Cada hora que eu olho aqui para esse celular, Érica Carlos, aqui a minha filha Lívia Pavan de Oliveira, que está deprimida, um pouco revoltada. E não vai ser diferente. Por quê? Porque está todo mundo exprimido, filho. Só que há necessidade dessa mudança. Tudo isso aqui que vocês veem na minha mesa são nomes. Tudo são nomes de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com insegurança, com medos, com tudo que você possa imaginar. Agora, se você continuar nessa crença de desvalor, se você continuar nessa crença de desamor, se você ficar nessa autossabotagem com você não vai ajudar ninguém, filho. Nós estamos num momento agora que precisamos falar e pôr para fora o que está acontecendo. Você precisa falar o que está acontecendo. Você precisa simplesmente olhar para você mesmo e falar, eu não estou bem, o que está acontecendo comigo? O que eu tenho dentro de mim? Assumir algumas coisas que estão ruins vão ajudar para que a gente possa jogar esse sentimento para fora, filho. Porque para eu poder ajudar vocês, até acalmar a arma de vocês precisam também dar essa força para mim. Eu chego na vida de vocês, na casa de vocês e vejo vocês num desespero tão grande. Cheguei na casa de pessoas essa semana aqui que estão num desespero muito grande, de medo. E se a pessoa morrer? E se a pessoa for embora? E se ela não aguentar? E se o telefone tocar e falar que ela se foi? É uma fase, filho. É um crescimento para você. Mas você precisa pôr isso para fora. Assumir sentimentos. Não precisa ser forte, não. Você não precisa querer colocar dentro de você uma força que você não tem. Deus conhece a sua alma. Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe que está difícil. Então não precisa ser durão, não. Dê vontade de chorar, chore mesmo. Dê vontade de conversar, converse.
Sabe aqui, ó. Meu Senhor, meu Deus, aumenta a minha fé. Você tem fé, filha. Só que o medo está espremendo essa fé, porque aí perde a autoconfiança, perde a autoestima, perde a vontade de fazer as coisas, tem sentimento até de ser criticado, parece que você não fez o suficiente. Quantas pessoas eu não estou vendo isso? Falando, eu acho que eu não fiz o suficiente, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter amado mais, deveria ter falado mais, agora está lá, não posso fazer nada. E você? Hoje eu quero saber de você, como é que você está? O que você tem passado aí? Como é que está esse coraçãozinho? Você consegue olhar para você e falar, eu realmente estou precisando de ajuda? A Tatiane Tica entrou aqui Regina Oliveira, aqui, gratidão por nos trazer força, fé e coragem. Tudo isso, filha, está dentro de você. Eu só estou tentando abrir a caixinha que vocês estão fechando. A força, a fé, a coragem, a autoconfiança, a autoestima, está tudo dentro de vocês. Vocês não deixaram de ter. Só que vocês estão só se apegando no negativo. E esse negativo está dando angústia, está dando desespero. As crenças que envolvem o medo, elas vão fazendo com que a gente vai ficando sem opção para fazer nada na vida. Vão fazendo com que a gente perca a vontade de conversar até. Você vai se fechando. E isso você chama de fortaleza. Não, eu estou calmo. Você não está calmo. Você está se fechando. Você está se pondo para dentro. E eu queria ouvir de vocês aqui. Eu queria que vocês colocassem aqui, ó. Que nem a Cris Colombari colocou. Eu preciso, pai, preciso de ajuda. Está muito difícil. Que bom, filha, que você está assumindo isso. Que bom. Já é o começo da melhora. Você assumir que está difícil, você assumir que você não está bem, me ajuda muito para que eu possa saber exatamente o remedinho que eu preciso te dar. Você assumir que as coisas não estão do jeito que você queria, é muito importante para a sua cura. Não só da sua irmã, mas a sua cura, porque você também não está bem. Para você ajudar também o José Tramutula, você precisa também estar bem. Aqui, semana passada tive um surto de nervoso. Olha só, tá vendo? Aqui, ó. Esperança, estamos aqui, ó. Aqui tá tudo, Márcia Dobre. Eu quero dizer para vocês o seguinte: falar. Vocês estão se calando. Precisa falar. Não se calem. Não se calem. Vocês precisam pôr para fora. Se tiver que entrar num quarto e chorar, chore mesmo, filho. Se tiver que assumir, realmente eu estou com medo dessa doença, não só do Covid, estou com medo desse câncer que apareceu, e nunca coloque pronome possessivo na doença, viu? Não é meu câncer, não tem nada de seu aí. Apareceu. Estou com medo desse câncer, estou com medo que ele seja agressivo, estou com medo de não dar conta dele. Pronto, você já jogou para fora isso. Você já deu espaço para que uma coisa nova venha. Assumir as dificuldades é o começo da cura. Assumir que você não está bem é importante. A gente pede por tanta gente. Aqui, eu estou me ajudando a ficar, canto bastante para ficar numa energia boa. Maria Inês, isso, filha, cante. Aqui, Miguel Ferreira, devia ter amado mais, devia ter visto só se pôr. Tem uma música, né, que fala sobre isso. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Mas não é devia, dá tempo ainda, viu? Tudo dá tempo, tudo a gente pode fazer. Só que este momento agora, atual, aqui, ó, estou nervoso, outro não durmo bem, eu sinto vontade de chorar, a Jurema Aguilar. Então, filha, chore. Não é vergonha e não é fraqueza o choro. Nós precisamos expor os sentimentos da gente. Hoje eu vim meio terapêutico aqui para vocês. Hoje eu vim aqui falar para vocês que a cura está na nossa fala. Hoje eu vim falar para vocês que para a gente poder ajudar aquele que está lá dentro, a gente também tem que estar bem. E eu não estou vendo vocês bem. Eu não estou vendo vocês bem. Um ou outro é que consegue lidar com a coisa. Ou uns explodem. Não adianta explodir, gritar, berrar, porque isso aí você só está transferindo isso daí. Isso não resolve. Chuta as coisas e briga e berra. As pessoas estão mostrando um lado negativo muito ruim. Não é isso que a gente está precisando. Está precisando expor o que está fazendo mal. Aqui, Fabiana Duó, preciso de ajuda. Estou com pensamento acelerado, crise de ansiedade, insônia. E você vai melhorar. Olha, tenho certeza.
a partir do momento que você achou onde está o problema, as coisas começam a melhorar. A partir do momento que você assume que está precisando de ajuda, a ajuda vem. Porque o Senhor, Ele não nega ajuda para ninguém. Ele conhece você, mas Ele espera que você fale para Ele, filho. A psicanálise, o psicanalista, ele espera que o seu paciente fale para ele o que está acontecendo. O maior psicanalista que existe é Jesus. Ele conhece você, mas ele espera que você abra o seu coração e fale: Senhor, eu não estou bem. Senhor, preciso de ajuda. Senhor, me dá tranquilidade. Senhor, olha por mim. Eu sei. Mas ele já sabe de tudo. Ele sabe, mas se você expor, você joga para fora e não vira doença. Então fica mais fácil. É Cleide Vânia. Aqui, Silvana Ferreira, eu sinto medo de doença. Tenho pânico. Pai Joaquim também, meu marido foi chamado. Pai, preciso de ajuda, sabedoria. Rosana, fico triste por minha situação e busco em Deus para me dar força. Fico muito bem em casa, mas quando saio raramente volto transtornada. Mas esse final de semana vou para perto da represa. É isso, filha. Vai andar um pouco, vai respirar. É importante, é muito importante. Cleide Vânia. A Cris Jacob, busco confiar o equilíbrio, mas não paro. Talvez peco por excesso. Não. Tá vendo como vem até? Olha aí de novo vem a culpa. Acha que tá fazendo demais. Não. Nós todos temos válvula de escape, filho. Todos nós temos maneiras de pôr para fora. Uns querem limpar a casa, outros querem cantar, outros querem sair, outros querem andar. Não tem problema. Uns querem chorar. O que você não pode é fazer com que isso fique deixando você para baixo. Quando você perceber que as coisas não estão indo bem, que você está deixando de fazer as coisas importantes e que só fica no pensamento fixo na doença, na derrota, no menos, toma cuidado. É a hora de você parar e falar: peraí, isso está demais, isso não é meu, isso aqui não faz parte da minha vida, essa não sou eu não sou assim. Escreve no papel todas as suas qualidades, você tem várias. Onde você guardou? Onde é que você guardou as suas coisas boas? Não é porque a doença está aí que você deixou de existir. Tem tanta coisa boa para você fazer. Olha, é depressão, pedindo ajuda aqui, ó, tirar a tristeza que está dentro dele, do coração. Quem que não está triste, filha? A gente fica triste pela gente, fica triste pelo próximo, fica triste pela família, fica triste pela falta do abraço, fica triste pela falta do aconchego. E como lidar com isso, né? Como que a gente lida com isso? A gente precisa pôr isso para fora, filha. É questão de sobrevivência, ela protege, mas quando ela começa a passar do limite, é hora da gente pegar e jogar isso fora. É jogar isso para fora, não é para você ficar aí toda hora se pondo para baixo. Nós não ajudamos aqueles que amamos colocando a situação pior do que já está. O pânico tem deixado as pessoas travadas. A melhor forma de manipular um povo é colocando nele o medo. E o medo está presente. Desliga essa televisão que só fica mostrando cova. Desliga essa televisão que só fica mostrando a quantidade de pessoas que não têm respirador. Isso tudo provoca pânico. E é o que a gente não precisa nesse momento, filho. É do pânico, é do medo. Nós precisamos ter essa calma. Aqui, deixa eu ver mais. Cristina Barros, te amo, filha, também amo você. A Magali Gratão, devemos sempre fazer algo que alimenta a alma, ter um bom livro, escutar uma boa música, uma oração, olhar o céu. Isso é muito importante. Solange Camori, Ozenira Silva, oscilações emocionais têm sido frequentes nesse momento. E eu vou dizer para você o porquê. Nós estamos num momento onde tem muita gente desempregada, tem muita gente que está passando por dificuldades financeiras, tem muita gente que está com a família totalmente desarmoniosa porque já perdeu pessoas, tem famílias que já se dilaceraram por causa da doença e tem muitos desencarnados também, que não conseguem sair desta energia. Então, se você sentir, presta atenção, vocês que estão escutando, sentir essa oscilação, uma hora você está bem, depois da angústia, depois fica bem de novo, aí dá cansaço, mal-estar, acorda no meio da noite, é normal. Você não está doente, filho. Isso aí é o emocionar que não está bom. É a hora de sentar, respirar, acalmar e não dar poder.
Vocês estão dando muito poder. Dão poder demais para aquilo que não precisa. Tudo está sob o comando de Deus. Parece que não, né? Parece que o capiroto está tomando conta, mas não está, não. Ele está no poder. Ele que comanda. E na hora exata, essa doença vai embora. Eu não dou muito tempo mais para ela, não. Eu não dou muito tempo mais para essa doença. Essa supervalorização dela está fazendo com que as pessoas adoeçam emocionalmente. E é o que justamente o mal quer, que a gente valorize o negativo. Pare de olhar para o pontinho preto da folha, olhe para o todo. Aquela pessoa que está internada, que seja a vontade de Deus fazer o melhor por ela. Nós não sabemos o tempo dela nessa terra, o quanto ela precisa desse tempo. Mas o que a gente precisa aqui fora é ter paciência e muita karma. E fazer exercícios que ajudem vocês a melhorarem isso. Tem um ponto que eu vou até falar agora aqui para vocês, é passar a mão no peito, aqui na região do peito, e massagear e respirar. Esse ponto aqui é o ponto muito crítico que as pessoas às vezes acham que é infarto, que estão passando por infarto, que estão sofrendo com doenças cardíacas. Não, esse é o ponto da ansiedade. Aperte na sua casa agora esse ponto e veja o quanto ele está dolorido ou não. Bem no centro do peito, aqui bem no centrinho, aqui ó. Aperta e veja o quanto ele dói. Tem pessoas que não conseguem nem encostar nesse ponto. E é problema emocional. Então fazer esse exercício, massagear o peito aqui, olha, é muito importante você fazer isso. E respirar, filho. É muita doença. Pai. Aqui, pai, difícil é acostumar com esse normal. Dá uma sensação ruim. Do nada, depois passa, mas é difícil. Mas isso não é normal. Isso é passageiro. Não existe um novo normal. Existe uma fase. Vocês foram escolhidos para passar por esta fase. Em 1918, quando veio a gripe espanhola, morreram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí, de repente, aquilo foi embora. Do nada. Percebe? Olha aqui, ó. Deixa eu ver o que está falando aqui. É a glândula do timo. Isso, José Tramutura, exatamente ela. Aqui, Bruna Brito, exatamente isso. Queima e vem a falta de ar. Pois é. Então, não é problema cardíaco, filho. Isso é ansiedade pura. Isso aqui, ó, é um ponto que precisa ser apertado, massageado, respirar. Aqui também dos lados, sabe? Pega aqui dos lados, massageia isso. Sabe? Exercita isso. Isso aqui são pontos que são usados para fazer a melhora. No hospital se usa isso também para poder melhorar a respiração das pessoas. Precisa fazer alguma coisa. Vocês não podem se deixar abalar desse jeito que vocês estão se abalando, filho. E vocês estão deixando a gente numa situação muito difícil de ajudar vocês. Fica ruim de ajudar quando... dói muito. A Fia falou aqui, ó, Elisete Oliveira, dói muito. Pois é, ensinar que tá, né, Fia? Numa situação de ansiedade gritante. E vai ficar dolorido. Você vai lembrar do que eu falei para você semana inteira dessa coisa aqui, ó. Recentemente senti isso, uma dor forte, que até dá falta de ar. Mas é ansiedade. Tem nada a ver com o coração, viu? Dor cardíaca é bem diferente disso, viu, Fia? Dor cardíaca não tem nada a ver. Aperta mesmo aqui, ó. Maris Franco. E eu achando que ia ter um treco no coração. Não vai ter treco não, filha. Pode ficar sossegado que não vai ter treco não. Aqui, ó. Eu não tô com dor, fiz massagem. Que bom! Se não é porque você canta, você espairece, não é? Porque as pessoas precisam entender que cada um tem um jeito de reagir. Para uns é fácil, para outros é difícil. O que para um é muito bom, para outro é difícil, né? Então, assim, para uns não dói aqui, mas dói lá embaixo, perto do tornozelo, também tem um ponto que é cruel, né? A massagear a orelha toda também faz bem, viu, filha? A volta toda da orelha, massageia essa volta. Eu não posso que eu tô com esse negócio aqui, mas massageia a volta da orelha toda, que ali você pega todos os pontos da orelha. Por que eu tô falando disso hoje? Porque vocês precisam estar bem. E eu tô vendo vocês murchando. Eu estou vendo vocês deixando o medo tomar conta. Estou vendo vocês perdendo a fé. Não a fé em Jesus, mas a fé que move a gente para frente. A que dá para a gente a vontade de crescer. Estão sem perspectiva.
que vocês pretendem fazer daqui para frente da vida de vocês? Porque isso vai acabar. Isso vai acabar. Uma hora isso vai perder a força e vai embora. E aí? Quais são as suas expectativas de vida? Daniela Sanazaro. Tenho uma dor terrível na sola dos pés quando estou nervosa e ansiosa. Então, porque o pé é o nosso corpo inteiro. Pega uma bolinha, filha. Coloca os pés no balde com água com cloreto de magnésio morno e deixa a bolinha ali, ó, rolando embaixo do pé. Quem tem dor nessa região e não consegue massagear outras coisas, põe o pé no balde, põe água, um cloreto de magnésio de pozinho, pega aquela bolinha que você compra na farmácia e deixa embaixo do pé massageando. E vai respirando e põe música boa por vir. Nós precisamos ter armas. Porque essas pessoas que estão internadas, muitas o Senhor vai recolher, mas outras vão para casa e vão precisar de você. E as que forem recolhidas pelo Senhor vão precisar também de você, da sua força, da sua coragem. E a sua expectativa de vida? Onde você está deixando, filho? Essa semana eu vi muita gente desanimada. Que precisa, Alzenir, quem está aqui, Viviane Oliveira, Daniela Sanazaro, a Vera Lúcia que está assistindo. Filho, olha, eu vou dizer, se eu fosse conversar aqui com vocês, eu ia ficar aqui um tempão. Por quê? Porque a quantidade de gente insegura tá grande. Vocês estão com medo de sair de casa até de máscara. Vocês estão com medo de ir no mercado. Vocês estão com medo de fazer as coisas. Vocês estão inseguros demais. Cadê a confiança em Deus? Onde você guardou? Eu sei que você tem. Cadê aquela pessoa forte, corajosa, que chegou até agora nessa vida? Onde é que você guardou essa pessoa forte? Porque você não começou agora. Não foi um ovo gigante que abriu e apareceu você. Você já passou por dificuldades na sua vida. Você já enfrentou muita coisa difícil. Por que agora vai esmorecer? Por que está fazendo parte desse todo, dessa energia pesada? Faça parte do outro, da outra coisa boa. Nós precisamos ser diferente agora. Nós não podemos ser igual aos outros, entrar nesse medo terrível. Deus chega onde a gente nem imagina. Ele pode fazer uma reviravolta a hora que Ele quiser, filho. Dorme tranquilo, põe a cabeça no travesseiro e deixa na mão dele um pouco. Eu falo isso porque eu levei bronca. Tava lá eu num outro hospital que eu fui e fiquei desesperado de ver. Era um aparelho aqui, outra pessoa ali e aquela confusão toda. Aí chegou o mentor Hilário, que ele foi comigo nesse hospital. Ele falou, Joaquim, o que está acontecendo com você? Eu falei, por quê? Porque você não para, você está nervoso, você está ansioso. Eu falei, de jeito nenhum, estou bem. Ele falou, você não está bem, sua energia está baixando. E aí que eu me dei conta que eu estava entrando na energia da massa, do nervosismo, da ansiedade, do querer fazer aquilo que não é possível fazer. E esqueci do controle da mão de Deus. Fui num cantinho, orei e falei, Senhor, me perdoa que eu saí do controle da situação. Saí do controle da situação. E aí eu me coloquei de novo. A Cris Colombari está pedindo para trazer a irmã dela para o cercadinho. Ela nunca saiu do cercadinho, filho. Ela está lá ainda, lutando pela vida, porque ela está no cercadinho. Viu? Porque senão ela já teria ido embora. Essa semana é uma semana muito crítica, não vou mentir. Mas assim, nós estamos fazendo o possível e Deus o impossível, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Para que ela fique com a gente. Não só ela, como outros, não é? Então, vamos ficar firme. Não pode não, Rosana Silva, Aline, isso aqui é sutil. Ninguém que está aqui está fora do meu cercadinho. Nem que você queira sair do cercadinho, nem que ela queira sair do cercadinho, eu não deixo. E eu levei bronca por isso, porque eu estava perdendo o controle, como vocês estão. Eu estava lá desesperado, tentando ajudar, falando na orelha de um, fica firme, não vai embora, segura, respira, tenha calma. E eu levei bronca. Aí eu pensei, falei, é isso mesmo, né, Joaquim? Você dá tanto conselho para os outros e você mesmo não está fazendo direito. E aí eu acalmei. Eu quero que vocês acalmem agora. Eu quero que vocês acalmem. Eu quero que vocês comigo acalmem isso. Aqui é preciso acalmar.
Tem que ter paciência. Massageie esse ponto, põe os pés na água com cloreto de magnésio. Não descuide jamais da sua imunidade, viu? Tome, se você tiver em casa própolis, tome. Se você tiver vitamina C, você toma. Não descuide. Mas não descuide do seu pensamento. Orai, mas principalmente vigiai o seu pensamento. Não deixe que o medo atrapalhe aquele ser que você ama que está internado. Não deixe que o medo atrapalhe o seu tratamento contra o câncer. Não deixe que o medo atrapalhe aquele que está internado por problema cardíaco. Passe para ele força, em nome de Jesus. Passe para ele a sua vontade, que ele volte. Vocês estão caindo numa energia tão ruim que vocês, em vez de ajudar, estão atrapalhando. Que soldado é esse que, em vez de ficar firme no batalhão, fica com medo e fica escondido? Seja valoroso, meu filho. Que é isso? Não é hora disso. O mal ri da nossa cara. Outro dia peguei um espírito rindo num canto perto de um moço que estava com depressão e numa cama, e ele se jogando de rir no chão. Cheguei para ele e falei, escuta aqui, o que você está rindo aí? Tô rindo dele que é fraco. Eu falei, fraco você ou ele que é fraco? Ele falou, não, ele que é fraco. Ele está deitado numa cama depressiva, eu tô achando engraçado ele desse jeito. Eu falei, espera um minuto. Cheguei na orelha do moço, olha lá, como eu chego na sua orelha também. Cheguei na orelha do moço e falei, levanta, sai daí. Você não é para estar deitado essa hora. E ele começou a se ficar incomodado de ficar deitado. Eu falei, essa cama é ruim. Levanta, você tem vida. Sai daí, estão rindo da sua cara. Quando eu falei isso, o moço levantou. Nisso já fui na mãe e falei, vai lá, manda ele tomar banho. E a mãe escutou, falei, se levanta daí, menino, vai tomar um banho. Olhei para o espírito e falei, quem ri de quem? O que é engraçado? Porque normalmente quando a gente dá risada do outro, a gente é espelho, né? Falei, já olhou para a sua vida como está ruim? Qual é a graça no sofrimento do outro? E ele foi ficando murcho, 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 murcho e começou a chorar. E aí eu descobri naquele espírito um ser triste, infeliz, que achava que rir do outro significava se sentir superior. E é o que está acontecendo. Os espíritos que estão rondando, que têm pouca instrução, se sentem superiores à nossa fraqueza. Vamos inverter isso? Vamos pôr hoje uma energia boa nessa casa? Vamos decretar hoje um círculo de luz lilás em volta de todo mundo? Vamos levar esse círculo de luz lá no hospital, onde tem tanta gente internada? Vamos tirar esse medo de fracasso, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de tomar decisão, medo de inferioridade, medo de injustiça, medo de doença. Vamos arrancar isso? Então, em nome de Jesus agora, eu vou comprar essa briga com vocês. Eu vou comprar essa briga. Nós vamos limpar essas casas hoje. Hoje é dia de fazer faxina nessas casas. Em nome de Jesus e todo o meu exército, nós vamos na casa de cada um que está pondo o nome aqui hoje. Ó. Cleide Vânia, a Elisa Afonso, a Magali Gratão, a Vera Lúcia, todo mundo que está com o nome aqui. Ó. E os que estão pedindo, Denise Borba, vamos arrancar essa energia de pouca coisa dentro de casa. Se tiver algum espírito trevoso nesse momento na casa de algum desses meus filhos, que seja arrancado de lá, em nome de Jesus. E no hospital também. Jesus entra lá. Você não pode entrar, mas ele pode. E ele tem exércitos. E são poderosos. São anjos. São arcanjos. São mentores. São médicos. São enfermeiros espirituais. Que nesse momento, você pode sentir que você vai ficar arrepiada aí agora, porque você vai tomar essa força. Deus vai te dar essa força. Existe uma coisa que muita igreja fala, o Espírito Santo tomou conta. Nessa hora, o Espírito Santo está tomando conta. É uma força que você não imagina que você tem, mas você tem. E nesse momento, essa força, nós ordenamos
que leve a todos os hospitais. Onde houver um leito de dor, uma pessoa acamada, que seja retirada de lá toda a energia negativa que leva à doença, que leva ao fracasso do tratamento. Que todo o remédio aplicado nesse momento esteja envolvido com a nossa força interna, porque nós temos, Deus deu para nós. Nós temos um saquinho de talento, cada um tem, você tem o seu, não enterra o seu. Põe em movimento. Pega do seu saquinho de talento agora a força e ordena. Você sabe quem está internado. Você conhece quem você precisa ajudar. Então, em nome de Jesus, toda equipe espiritual, que vá lá agora e retire toda a energia negativa que tem naquele hospital. Que vá lá e acabe com toda a energia de doença. Que aquele remédio que até agora não fez efeito, Senhor, coloca lá uma pitadinha a mais da nossa força e faz esse antibiótico ser forte. Faz esse antibiótico matar essa bactéria. Faz o antiviral acabar com esse vírus. Põe o sopro da vida no pulmão. Tira aquele câncer daquela pessoa que está com câncer no ovário, com câncer no pulmão, com câncer no osso. Tira, Senhor. Nós somos fortes, nós não vamos ficar aqui olhando a coisa acontecer e lamentando e chorando, não. Confiamos na tua força, no teu poder. E em nome desse poder que o Senhor decretou a todos nós. Porque Ele mesmo falou que nós seríamos capazes de mover montes se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de uma mostarda. O que não deixa a gente fazer é justamente essa porcaria de medo que agora nós vamos jogar por terra. Que saia o medo, que saia a insegurança, que saia o pânico, que vá embora a depressão. Espírito que traz toda essa energia negativa, que seja fulminado nesse momento, em nome de Jesus. Nós temos essa força. E eu creio nessa força. Porque não há inferno que não seja dominado por Deus. Não há nada que não esteja sob as ordens de Deus. Tanto que Jó, quando foi provado, Deus falou para o diabo: faça o que quiser com ele, mas não tire a vida de meu filho. Ou seja, a vida pertence a Deus, não pertence ao mal. Aquele que você está pedindo oração, ele está sob o poder de Deus. E esse Deus, que eu não sei como você acredita nele, se é Jesus, se é Deus, se é Jeová, o nome que você quiser dar, Oxalá, não me importa. É essa força criadora que te ama que vai reger esse momento agora. E nós decretamos: coloque, Senhor, em todos os leitos de dor, em todos os leitos de hospital, onde houver uma casa que tenha pessoas acamadas, em nome de Jesus, que seja tirado de lá todo o mal. E aqueles que não quiserem sair por bem, que saiam amarrados. E eu peço pelos meus filhos que estão aqui agora pedindo oração. Regina Venâncio, está aqui Berenice Oliveira, Cláudia Oliveira. Senhor, esses filhos que estão com medo, com insegurança, que eu fui na casa de cada um deles. Neste instante, Senhor, liberta eles de todo esse mal emocional e espiritual. Liberta eles, Senhor, para que eles sejam fortes, para que eles aguentem, para que não tenham medo, Senhor. Em nome de todo o amor que o Senhor tem por nós, eu rogo e imploro a tua ajuda. Misericórdia com todos nós, Senhor. Pela graça estamos aqui, não por merecimento, mas pela graça. Então hoje, faça uma revolução nesses hospitais, Senhor. Arranca de lá, dá força para os médicos, dá intuição para os enfermeiros, coloca energia boa naquele que está limpando lá aquele prédio, põe energia boa em quem está buscando em casa de ambulância, ajuda aquele que está acamado em casa, tira o espírito da depressão daquele que está em casa, Senhor. Os seus filhos precisam da tua ajuda hoje, Pai. O cercadinho está cheio com a graça de Deus, mas eu quero ele maior, eu quero ele com mais ovelhinhas. Liberta, Senhor, da doença. Liberta, Senhor, da doença física, mental e espiritual. Liberta, Pai.
Tem aqui também Michele Gonçalves, Regina Miranda, Roseli Pires. Eu tenho certeza. Cidinha, também está aqui, Costa, Sueli Oliveira. Tira mesmo, Senhor. E o Senhor está tirando da tua casa, filha. Cissa, o Senhor está tirando da tua casa esse medo que você está, essa tristeza. O Senhor está tirando da tua vida essa angústia. O Senhor está tirando da tua vida, Tramutula, esse medo que você está. Cris Colombari, fica firme. Denise Borba, fica firme. Cristina Barros também, que está na minha lista, nem sei qual delas, mas é tanta gente, eu tenho certeza que vai tirar. Maria Sueli Teixeira Severo, Helenita Martins, Solange Camori, Tatiane Barbosa dos Santos, Silvana Ferreira. Dorme tranquilo hoje, meus filhos. Um anjo vai passar na casa de vocês. Um anjo vai passar na vida de vocês hoje. E Deus vai fazer uma revolução. Deus vai tirar isso aí do coração de vocês. Do jeito dele, não do nosso. Não esqueça disso. Não esquece que não é da nossa forma. Não se revolta com os desígnios de Deus. Às vezes a gente pede e não é do jeito que a gente quer. Mas é do jeito dele. E o jeito dele, é o melhor jeito, filho. Então hoje eu comprei essa briga. E eu vou rodar esses hospitais hoje, vou na casa de vocês. E um anjo vai passar. Se você acordar no meio da noite, faz oração. Porque um anjo está passando ali para te proteger. Para te limpar. Ele faz coisas que você não imagina. Ele faz as coisas acontecerem da maneira que você menos imagina. Ele é capaz de fazer o impossível, filho. Porque ele te criou e criou aquele que está sofrendo no hospital. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele sonda os nossos pensamentos. E ele está junto com você nesse momento. E eu estou aqui com vocês também. Vamos fazer um salmo aqui para a gente poder encerrar essa nossa conversa de hoje, não é? Vamos aqui. De novo, caiu aqui o Salmo 91. Então, juntos, põe a aguinha, viu? Para você tomar depois. Põe a aguinha para você poder distribuir para a família. Põe na garrafinha. E o Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem os teus também. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. Foi o que eu disse. Hoje os anjos vão fazer uma revolução. Para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e mostrarei a minha salvação. O que eu peço para vocês agora, coloque nas mãos do teu pai a dificuldade, filho. Tira daí o medo e a insegurança. Tira daí a impotência, a depressão. Tira daí o pânico. Teu pai está no controle e o meu cercadinho está aberto para você e eu não deixo você fugir dele, não. Fique em paz com o teu coração. Deus está agindo do jeito dele.
Cada um está no seu momento, filho. Não esmoreça. Não deixe esses espíritos trevosos rirem de você. Porque fé eu sei que você tem. Eu sei que você é muito forte. Eu sei que você é forte por fora. Eu sei que você é forte por dentro. Eu sei que você segura muita dificuldade na sua casa. Eu sei que você está preocupado. Eu sei que você tem dentro de você muitas vezes a incerteza. Eu sei que dá angústia. Eu entendo você. Eu também muitas vezes já fiquei assim. Muitas vezes já olhei para o céu e falei, Senhor, por que tanta dor? E a resposta veio. Muitas vezes veio da maneira mais absurda possível. Uma vez, filho, já contei isso para vocês, me enterraram e me deixaram só com a cabeça para fora na terra. E veio o capataz e colocou sal no meu zóio. E o sal ardia muito naquele suor forte. E eu olhei para o céu com os olhos e falei, Senhor, eu vou ficar cego. É muita dor. E nessa hora eu falei, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. E comecei a chorar. E o que tirou o sar dos meus olhos foi a lágrima, filho. O que me livrou da cegueira foi a lágrima, filho. O Senhor mandou o choro para poder limpar os meus olhos. Às vezes o Senhor manda o choro para limpar a sua alma, para melhorar o seu coração. Então chore. Chore quanto precisar. Quanto você achar necessário. Peça ao Senhor que te mande ajuda. Peça ao Senhor que te dê força. Mas que seja do jeito dele e no tempo dele. Tenha compreensão para as dificuldades, filho. Nada é fácil. Eu sei o que você está passando. Muitos ficam quietos, calados e sofrem ali sem falar nada para ninguém. Mas isso não diminui a tristeza. Uns acham aquela pessoa forte, não é? Mas por dentro está um caco, destruída. Mas Deus, ele reconstrói. Ele faz da gente o que ele quer. Se você está se sentindo um quebra-cabeça com as peças tudo escangaiadas, ele vai montar tudo de novo. Confia. E me ajuda nessa semana a ser forte. Quando você vê que você está esmorecendo, vai lá, massageia o peito, respire e fala, Senhor, me dê força. Senhor, me dê estrutura para suportar o que é necessário suportar. Pensa nisso, viu? A Cláudia Albertina, Ozenira Silva. E eu posso dizer para vocês que todos esses nomes que estão aqui, muitos outros, ó, tira a esclerose múltipla da minha filha, Senhor, que ela volte a levantar. Filha, as coisas são no tempo de Deus e da maneira de Deus. Maris Franco, vocês são muito importantes, viu? E todos os seus pedidos, você pode ter certeza que estão nos pés do nosso Pai. Vanessa Bacaro, que seja uma semana de muita força para vocês, viu? Que vocês tenham essa certeza de que Deus está no comando e que Ele vai fazer uma revolução muito grande hoje. Que os seus anjos, como está aqui no Salmo, não é? Os anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E eles vão visitar os hospitais, e vão visitar as pessoas que estão acamadas, e vão visitar você também que precisa, né? Porque não é só aquele que está acamado que está doentinho, a sua alma também está doentinha. Gostaria muito de pôr você aqui no meu colo e dizer para você, calma, calma, não se preocupe, tenha calma. E eu desejo esse refrão para sua alma, viu? Então, fique em paz com Deus. Tenha paciência, isso vai passar. Está com os dias contados. Rosana Silva, está aqui Vânia Regina Rodrigues Costa, Magali de novo, cheia de coraçãozinho azul, que bonito. Aline Sutil, Solange Camori, boa noite para vocês. Fiquem na paz de Deus. Uma excelente semana e até o próximo encontro.